Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da TOTVS. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência. É com muita satisfação que venho novamente apresentar os resultados da TOTVS para o terceiro trimestre de 2019. Neste mês de novembro, completo um ano à frente da companhia, contente pelos desafios superados durante esse período e motivado pelo que ainda virá. Na semana passada, divulgamos a aquisição de 88,8% do capital da Supplier pelo montante de R$ 455 milhões, conforme demonstrado no slide 3. A Supplier é focada em prover crédito nas relações recorrentes entre clientes e fornecedores, através de um modelo Private Label B2B virtual. Este é um modelo disruptivo e inovador, em que ela é responsável pela definição e aplicação da política de aprovação do crédito, bem como pela originação, mesmo quando cedendo integralmente esses créditos a participantes do sistema financeiro que carregam a carteira e o risco de crédito. Outro aspecto inovador é que a originação dos créditos é incentivada pelo próprio fornecedor, o que torna a sua estrutura bastante enxuta. A Supplier é o principal veículo da Techfin da TOTVS, um negócio criado com o objetivo de simplificar, ampliar e baratear o acesso dos clientes a crédito e demais serviços financeiros. Ao longo dos próximos meses, a TOTVS e a Supplier irão desenvolver uma plataforma tecnológica que permitirá uma integração total com os sistemas de gestão das empresas, visando uma jornada sem atrito para clientes e fornecedores. Essa plataforma também permitirá o uso de Big Data, buscando melhorar de maneira contínua os algoritmos de aprovação de crédito. Será uma jornada que levará a Supplier do modelo FinTech para o de TechFin. Lembro também que no mesmo período foi concluída a operação de venda da Bematec para a Eugin, transferindo todas as operações de hardware desenvolvidas em território brasileiro. Conforme anunciado no início da operação, este movimento reafirma nosso plano estratégico de focar 100% da atenção das equipes e recursos na operação de software. Finalizando, temos o fechamento da venda da CiaShop para a Vetex. Conforme divulgamos no dia 9 de maio de 2019, celebramos uma joint venture entre TOTVS e Vetex, que já está funcionando a todo vapor, e vendemos a CiaShop para eles pelo montante de 21 milhões e meio de reais. Passadas as aprovações e outras condições precedentes para a finalização do negócio, este movimento gerou um efeito líquido positivo de 11,7 milhões de reais no resultado do 3T19 da companhia. Efeito este que está sendo tratado como extraordinário, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido deste período. Agora passo a apresentação ao Maia, que apresentará o resultado do trimestre a partir do slide 4. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. No terceiro trimestre, a receita total aumentou 7,5% ano contra ano e totalizou 575 milhões de reais, especialmente pela receita recorrente, que representou 76% da receita total e atingiu o patamar de 437,8 milhões de reais, com crescimento orgânico de 12,2% ou 12,6% quando eliminado o efeito da venda da CiaShop. Tal crescimento da receita recorrente foi provocado pelo maior volume de vendas, tanto destinado a clientes novos quanto a clientes da base, em conjunto com a manutenção dos altos patamares da taxa de renovação de clientes e a atualização inflacionária. Esses patamares de taxa de renovação podem ser verificados no slide 5, onde vemos sua evolução positiva, com atingimento de 98,9% no trimestre. Também observamos um incremento de 44,6%, 6 milhões na receita recorrente anualizada, ARR, que atingiu o patamar de 1,86 bilhão de reais nesse trimestre, crescimento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando agora para o slide 6, vemos que os contínuos ganhos de eficiência operacional da companhia, vem buscando em conjunto com o crescimento da receita ao longo dos períodos, fizeram com que a companhia atingisse novamente uma expansão de margem EBITDA ajustada de 20,9% no terceiro trimestre de 2019, ou 410 pontos base superior ao apresentado no mesmo período de 2018
e 30 pontos base acima do segundo trimestre desse ano. Passando agora para o slide 7, podemos observar que a evolução do lucro líquido, tanto ano contra ano, quanto trimestre contra trimestre, foi impulsionado principalmente pela expansão do EBITDA, em conjunto com o melhor resultado financeiro, por conta da redução da dívida bruta e remuneração pela aplicação financeira dos recursos captados pelo follow-on. Agora vou para o slide 8 para comentar o fluxo de caixa e endividamento. Mesmo com o crescimento de 126% do lucro antes da tributação, o maior volume de juros pagos, por conta do pagamento do prêmio de não conversão das debêntures emitidas em 2008, conjunto com o menor volume de compensação de impostos ocorridos durante o exercício de 2019, fez com que a geração livre de caixa crescesse 5,4% ano contra ano. Dessa forma, a companhia encerrou o terceiro trimestre com uma posição de caixa líquido de 999,2 milhões de reais, montante que é 15,4% superior ao apurado no segundo trimestre, fruto da geração livre de caixa no trimestre. Agora devolvo a apresentação ao Denis para suas considerações finais no slide 9. Obrigado, Maia. As principais mensagens finais que tenho a passar dos nossos resultados são: primeiro, o contínuo crescimento orgânico da receita recorrente, que representou mais de 75% da receita líquida da companhia. Segundo, a gestão eficaz dos custos e despesas, trazendo uma maior eficiência operacional e gerando uma expansão da margem EBITDA ajustada, que chegou a 20,9%. A estratégia de novos mercados, que está avançando mais rapidamente do que o esperado, com a aquisição da Supplier sendo um movimento fundamental nessa execução. E, por fim, em M&A, também estamos avançando mais rapidamente do que o planejado, tendo comprometido quase 50% do capital levantado no follow-on em apenas 5 meses. Aproveito também para falar que ontem, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, finalizamos a venda das operações internacionais da Bematec para a Reason. E aqui vale até uma brincadeira. Outro dia, durante uma reunião, o nosso vice-presidente Juliano Tubino levantou um ponto interessante. Nessa operação, estamos trocando aproximadamente 180 funcionários e 200 milhões de receita da Bematec por aproximadamente 180 funcionários e 200 milhões de receita da Supplier. É exatamente esse o tipo de movimento que estamos buscando. Agora, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Suzana Sálaro, Itaú. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta. Temos duas. Primeiro, vocês mencionaram que a plataforma tecnológica que vai integrar a Supplier com os afiliados ainda vai ser desenvolvida. Então, nossa pergunta é se isso vai gerar uma pressão adicional de R&D, se o R&D vai aumentar um pouquinho nesse período. E se você pudesse precisar um pouquinho, quanto tempo imagina que isso vai acontecer? Serão 6 meses? Será 1 ano? Quanto tempo você imagina que a plataforma será concluída? Essa seria a primeira pergunta. A segunda, ainda sobre a Supplier, a gente sabe que a base de clientes da TOTVS é primariamente de clientes SMI. E uma das sinergias importantes é o cross-sell da Supplier para esses clientes SMI. Então, a gente só queria entender como é que vai ser esse esforço de vendas para os clientes da TOTVS da base, né? Vai ser via as afiliadas? Como é que vocês vão chegar no SMI, que são seus próprios clientes? Obrigada, pessoal. Oi, bom dia, Suzana. Obrigado pelas perguntas, é o Denis. Bom, começando aí pela primeira, não, a gente não tem uma previsão de um aumento nas despesas de P&D. A nossa expectativa é que o desenvolvimento da plataforma esteja dentro do investimento normal, global, que nós fazemos, tá? É claro que o trabalho ainda está começando, né? A aquisição foi anunciada há poucos dias, então ainda tem um desenvolvimento e uma discussão a 4 mãos importante para chegar exatamente no que vai ser todo esse desenvolvimento. Agora, em termos de prazo, Suzana, eu diria para você que
levaria ao longo do ano que vem, de 2020, para a gente ter algo já disponível no mercado. Agora, o trabalho de evolução dessa plataforma vai ser um trabalho contínuo. Isso vai passar a ser um produto novo dentro do nosso portfólio, como qualquer outro produto, vai ter a sua sustentação e a sua evolução permanente, tá? Mas a gente imagina que ao longo de 2020 a gente já tem, assim, condição de colocar essa plataforma disponível no mercado. Indo para a segunda pergunta, em relação à sinergia comercial com a TOTVS, também é algo que, evidentemente, vai começar a ser trabalhado. Eu lembro que a gente ainda tem o closing da operação, né? O que nós fizemos foi o signing. Ainda temos, evidentemente, também a aprovação, mesmo que em rito sumário, mas ainda assim a aprovação pelo CAD, né? Então, existem algumas limitações até do que a gente já pode começar a trabalhar, mas o que eu posso adiantar é que a gente vê, sim, uma oportunidade muito grande, tanto do lado de afiliados, né, quanto do lado dos tomadores de crédito. Então, do lado de afiliados, a TOTVS tem uma quantidade importante de clientes grandes, clientes com centenas de milhões ou bilhões de receita que podem, sem dúvida nenhuma, se tornar afiliados novos para a Supplier. A gente vê também, e isso foi discutido durante todo o processo de negociação, a oportunidade da Supplier descer um pouco na cadeia e ter afiliados um pouco menores, né? Então, realmente vemos um volume importante de clientes nossos que poderiam ser afiliados e, evidente, do lado dos tomadores do crédito, aí, sem dúvida nenhuma, nós temos uma oportunidade talvez ainda maior, não só pela quantidade de clientes, mas também pela facilidade que a gente pode gerar de integração dessas plataformas dentro dos nossos módulos de tesouraria de todos esses clientes. Mas só para se eu entendi direito, então os clientes menorzinhos, que são os tomadores de crédito, vocês também, digo, a Supplier também vai abordá-los e vai provocá-los para que eles falem com os clientes dele, os fornecedores dele, para eles virarem afiliados. É esse o processo? Vai ser ao contrário, ou seja, vocês vão falar com os clientes, não? Não. O cliente tomador, normalmente, veja, pode acontecer de alguém ir lá falar com o seu fornecedor e dar a ideia dele se tornar um afiliado da Supplier. Se isso acontecer, excelente, mas não é nisso que nós estamos contando, não. O processo de afiliado, de ganhar um afiliado, é um processo de responsabilidade da Supplier e no futuro de responsabilidade da própria TOTVS. Então não é o tomador que vai ter essa responsabilidade e não é com ele que nós contamos. Talvez o que você esteja perguntando, Suzana, eu também não sei se é isso, é que a Supplier tem um modelo de originação do crédito que é bem diferente e bem inovador, onde o afiliado, né, o fornecedor, é quem acaba fazendo essa originação com os seus próprios clientes, né? Ele dá a opção para o cliente dele tomar crédito e comprar dele através da Supplier, entendeu? A minha pergunta é mais no sentido assim, como vocês vão motivar a sua base de clientes SMI a terem a Supplier do lado dos fornecedores deles? Essa é a minha pergunta, porque vocês têm controle da base, uma base grande de SMIs, mas vocês não têm controle dos afiliados, só tem uma pequena parte dos clientes que são clientes corporate. Por isso, a minha pergunta é como motivar os seus clientes SMI a usarem a Supplier? Não, então, mas é isso que eu estou tentando explicar. Você está pegando a coisa invertida. O processo, ele é a responsabilidade comercial por buscar um afiliado, que é onde o trabalho da Supplier começa. O trabalho começa sempre... Não, tá claro. De cima, então. Entendi. Do grandão para o pequeno. Exatamente. Tá. Não, perfeito. Tá claro. Obrigada, Denise. Obrigado, Suzana. Próxima pergunta de Vinícius Ribeiro, UBS.
pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Falar um pouco da operação core de vocês. Quando a gente olha o ARR que vocês deram, tem uma na adição do ARR, melhor dizendo, tem uma queda no TRI contra TRI versus o segundo TRI. Queria só que vocês pudessem dar uma cor sobre o que tem por trás disso, quanto que é sazonalidade, quanto que é o número de clientes, quanto que é o tipo de solução que esses clientes estão comprando, que imagino que sejam os fatores que ajudem a explicar, e apesar de a gente entender que tenha uma certa volatilidade aí no comportamento trimestral. Mas só seria bom se a gente pudesse entender um pouco os drivers por trás. Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Bom dia, Vinícius. Aqui é o Maia falando. Bom, como você mesmo disse, né, se a gente olhar ao longo dos trimestres, a gente pode ter alguma volatilidade aqui no que é essa adição líquida da receita recorrente anualizada, né? Eu não tenho um fator especial aqui para te colocar. Em termos de quantidade de clientes, a gente teve uma produção muito parecida com o que foi a do segundo TRI. Então, o que leva a gente aqui a concluir que o valor médio por cliente foi um pouco menor do que o TRI passado, né, do que o segundo TRI, mas é natural que a gente tenha esse tipo de volatilidade, tá, entre os trimestres. Não vejo nenhuma tendência aqui se desenhando, e para a gente foi um comportamento natural no trimestre. Tá? Importante sempre lembrar que essa adição líquida, ela já é como o próprio nome diz, né, ela é o crescimento líquido da receita em base anualizada, tá? Então isso inclusive já desconta churn, e até antecipando aí talvez uma pergunta tua, a gente não teve nenhum tipo de crescimento no churn também, que poderia ser uma outra variável que pudesse explicar esse crescimento líquido menor, né? A gente poderia ter tido uma produção de vendas muito parecida, mas talvez um churn um pouco maior, que pudesse levar a uma adição líquida menor. Não foi o caso, tá? A gente viu um churn aqui muito estável, bastante parecido com o do segundo trimestre, levemente inferior, mas muito parecido. E aqui está muito mais ligado à produção de vendas realmente do período, em termos de recorrência propriamente dita, né? Do que qualquer outra coisa. O que acontece às vezes é muito mais uma questão de fechamento de período, de comportamento de vendas mesmo do mercado por si só. Tá? Perfeito, Maia. Só um follow-up, já aproveitando minha segunda pergunta. Vocês podiam dar uma cor de como é que está o cross-sell? Porque imagino que assim, isso, uma vez que vocês têm crescido tanto a base de clientes que utilizam as soluções, o cross-sell passa a ser cada vez mais importante. Então, pode dar uma cor para a gente como é que está tem crescido a penetração de outros produtos dentro da sua base, por favor? Bom, deixa eu só recapitular aqui alguns drivers que eu acho que ajudam a gente a sempre ter uma visão do comportamento dessa base, tá? Em linhas gerais, a gente tem algo como 3/4 das nossas vendas sendo feitas para clientes já existentes na nossa base, tá? Boa parte desse crescimento feito na base, ele vem do próprio crescimento dos clientes, então é muito mais um upsell nesse aspecto, e também o cross-sell. O cross-sell é algo que a gente sempre persegue, mas eu diria que a gente ainda tem muito potencial para explorar, tá? Em geral, se eu pudesse elencar aqui em termos de relevância, o upsell ele ainda tem mais relevância do que propriamente mesmo o cross-sell. Isso falando de soluções diferentes, né? Porque eu coloco nessa conta do upsell algo que talvez outros players pudessem contar como cross-sell, porque eu vendo um produto que é uma suite e o cliente muitas vezes na partida ele não usa a suite completa que ele está adquirindo, digamos assim, ou assinando, né? E à medida que ele vai crescendo, ele vai ativando, ele vai ampliando o uso desses módulos da minha solução. Isso poderia ser encarado como um cross-sell. Na nossa visão, isso está muito mais ligado ao número de usuários que o cliente está ativando, porque a ativação dos módulos em si ela está muito mais ligada à execução de serviço. Tá? Para a gente vê mais um cross-sell quando o cliente, fora aquela suite que ele comprou ou assinou, ele passa a acessar uma outra solução também no nosso portfólio. E isso normalmente é algo um pouco mais desafiador para a gente. Tá?
Então, se eu pudesse colocar numa escala aqui, para a gente é muito mais um upsell e crescimento de usuário pelo crescimento da empresa e ampliação do número de módulos que a empresa usa da nossa solução, do que a segunda hipótese. Tá? Perfeito, Marco. Claríssimo. Muito obrigado. Nada. Próxima pergunta de Marcelo Santos, Banco JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado por pegarem as perguntas, são duas. A primeira é se vocês pudessem explicar um pouco mais como que vocês mencionaram, vou fazer um cockpit, acho que tipo um marketplace no modelo da Supplier. Explica de uma forma um pouco didática como que muda versus o que a Supplier faz hoje e como que será quando vocês tiverem esse cockpit in place. E a segunda pergunta é, vocês mencionam que tem uma chance de vocês descerem a pirâmide, a Supplier descer a pirâmide no sentido de afiliadas e buscar afiliadas menores. Como que vocês imaginam que isso impactaria o bad debt dessa carteira de crédito? Se isso é uma preocupação ou não? Como que vocês imaginam lidar com isso? São as duas perguntas. Oi, Marcelo, obrigado, é o Denis. Vamos lá. No cockpit, a grande diferença é que o cockpit ele se transforma, quando ele estiver pronto, ele se transforma numa camada, independente, uma camada agnóstica, né? Hoje, o processo de tomada de crédito, da originação do crédito na Supplier, ela acontece quando a Supplier primeiro fecha um afiliado, aí ela faz ali a análise das transações que esse afiliado tem com os clientes. Com isso, ela consegue gerar o que é o limite de crédito para cada um desses clientes do afiliado, né? E ela faz uma integração com o próprio ERP do afiliado, onde essa opção vamos chamar, Supplier Card com o nome do afiliado, se torna uma opção de pagamento quando o cliente desse fornecedor vai fazer uma compra. Então, você pega lá um afiliado grande, ele tem um portal de compras onde o cliente dele vai colocar um pedido. E na hora que esse cliente coloca o pedido, existe ali a opção de ele pagar através desse Supplier Card, usando o nome e a marca do afiliado, né? Esse já é um processo que hoje é um processo bom, e é um processo clean, é um processo que incentiva a tomada do crédito, né? Normalmente a condição é melhor, o prazo é melhor e tudo mais, mas nós entendemos que na medida em que a gente quer expandir a quantidade de afiliados, na medida em que a gente quer transformar a tomada desse crédito por parte do cliente mais fácil, na medida em que a gente quer usar o Big Data e a inteligência artificial para já fazer sugestões em relação ao que é o próprio fluxo de pagamentos, o fluxo de caixa desse cliente. A gente entende que tudo isso deve ser feito através de uma outra camada que não esteja diretamente ligada a cada um dos sistemas, de cada um dos afiliados, de cada um dos tomadores. Essa seria uma camada agnóstica, um serviço agnóstico plugável através de APIs com cada um dos afiliados e cada um dos clientes. Uma outra possibilidade que esse cockpit traz também, uma outra facilidade, é que hoje, como a opção da tomada do crédito está exatamente no módulo de compras ou no portal de compras do afiliado, um cliente que tenha, por exemplo, limites na Supplier com mais de um afiliado, ele não consegue ter a visibilidade e a facilidade de usar esse limite para mais de um afiliado na mesma camada, né? Ele tem que ficar entrando em cada um dos afiliados e usando aquilo. Através do cockpit, a gente vai conseguir no futuro dar essa agilidade, essa flexibilidade, não só de visão, mas de execução mesmo dessa tomada de crédito. Então, essas são algumas das características e algumas das facilidades. A gente também vai ter dentro desse cockpit não só serviços que a Supplier possa dar, mas esse cockpit vai ser um módulo que vai permitir a gente plugar qualquer outro tipo de serviço financeiro que a própria Supplier já tenha
ou que ela venha a desenvolver, ou qualquer outro serviço financeiro que nós mesmos aqui venhamos a criar. Então, não vai ser um cockpit que trabalhe somente com as opções que a supplier dá hoje. Tá? Então, isso em relação ao cockpit. Sobre a tua segunda pergunta, em relação a eventuais diferenças, vamos chamar assim, no perfil de risco de crédito ou de perdas, caso a gente desça para um perfil de afiliado menor, sem dúvida, essa é uma preocupação natural, e eu diria que, diferentemente, por exemplo, de um negócio de pagamentos, né? Negócio de pagamentos, por exemplo, você não tem absolutamente nenhum tema de risco de crédito envolvido, o que significa que você consegue pisar no acelerador com muita tranquilidade. No caso de crédito, evidente que o take rate ele é brutalmente maior. Por outro lado, você tem limitações na velocidade que você consegue crescer. Não dá para você triplicar, quadruplicar a tua originação sem que você aumente esse perfil de risco. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um trabalho de achar pontos de equilíbrio onde a gente consiga ampliar o escopo de atuação e o porte, o tamanho de afiliados e de tomadores de crédito, sem que isso prejudique o índice de perda que a gente já tem hoje no modelo da supplier. Vai ser um equilíbrio que nós vamos buscar, mas provavelmente vai haver uma mudança sim, e a gente vai a quatro mãos controlando essa eventual expansão. Perfeito, obrigado, muito claro. Próxima pergunta de Daniel, Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Minhas perguntas também são com relação à supplier. A primeira é que a gente entende que a empresa está num crescimento acelerado e dentro da TOTVS tem potencial para crescer ainda mais rápido, e vocês têm um earn-out que imagino que seja baseado num growth dos próximos anos. Minha pergunta é, existe alguma preocupação no sentido desse earn-out ser tão significativo que impeça aquisições significativas adicionais nos próximos anos? E a segunda pergunta com relação a potenciais conflitos com outros ERPs do mercado, né? A gente entende que muitos desses afiliados estão utilizando os ERPs que não são da TOTVS, e se o fato da supplier ter sido adquirida pela TOTVS, se pode criar algum conflito e potencialmente a perda de algum contrato existente. Obrigado. Oi, Daniel, obrigado. É o Denis de novo. Sobre earn-out, não, nenhuma preocupação com o tema de earn-out, muito pelo contrário, a gente quer, e o modelo que nós criamos de earn-out, ele faz com que a gente consiga ter a captura da maior parte de qualquer tipo de sinergia que seja criada. Então, eu diria para você que quanto maior for o earn-out, melhor vai ter sido a sinergia, maior o valor que vai ter sido gerado pela aquisição. Então, não existe absolutamente nenhuma preocupação, muito pelo contrário, a gente quer pagar o maior earn-out possível, porque isso vai definitivamente significar a maior geração de valor, maior geração de lucratividade, de caixa, o que vai nos ajudar a fazer novas aquisições no futuro. Tá? Em relação à questão de conflito, não, a gente também não acredita que haja nenhum problema, pelo contrário, já houve inclusive toda a comunicação da supplier com seus afiliados, a receptividade, pelo que a gente pôde acompanhar, foi super positiva. Claramente existe uma separação entre o sistema de gestão e o parceiro de fornecimento de crédito. A supplier é uma empresa que trabalha com qualquer tipo de software e esse espírito vai ser preservado. Em nenhuma situação a gente vai procurar misturar a vida do software com a vida de TechFin. Não existe absolutamente nenhum interesse do nosso lado em gerar qualquer tipo de conflito nesse sentido. Do ponto de vista do próprio afiliado, eu também não vejo, como eu falei, a gente já conversou
a Supplier já conversou com esses afiliados, a gente não viu nenhuma espécie de pushback, não, tá? Perfeito. Se você me permite só um follow-up na primeira questão, porque obviamente que quanto maior o earnout implica que teve um growth maior e isso é positivo. Minha pergunta foi mais com relação a se um potencial earnout muito grande faz com que vocês desacelerem aquisições adicionais. Sim, vamos esperar para ver qual que é o tamanho do earnout antes de fazer outra aquisição significativa. É mais nesse sentido, que quanto maior, melhor, a gente até concorda também. Não, mas não existe nada, absolutamente nada nesse sentido. A transação da Supplier é a transação da Supplier. A gente, obviamente, fez toda a modelagem e tem eu diria, uma clareza bastante grande do que podem vir a ser os pagamentos, seja num cenário muito rosa, num cenário mais ou menos rosa, num cenário não tão rosa. A gente tem absolutamente toda essa modelagem feita. Então, não existe nenhum tipo de constraint, de limitação ou de pé no freio em futuras aquisições em função de supplier. Absolutamente nenhuma. Perfeito, Denis. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta de Fred Mendes, Bradesco. Pode prosseguir. Bom dia a todos, eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira tem só tentar voltar um pouquinho para o corte, entender um pouquinho do crescimento orgânico da TOTVS, foi acima aqui do que a gente tinha. Acho que talvez o que mais chama a atenção aqui é na parte das franquias, né, que na nossa conta aqui já estão mais, ou muito próximo, já acima de 50% das vendas totais, né? Então só queria saber se teve algum reajuste ou update aí no contrato de vocês com eles, fora aquela conversa que a gente já sabe, enfim, ao final de 2018, e aí eventualmente se isso já está vindo de eventualmente um pouco mais do Master Sales, enfim, já está vindo alguma coisa nova para explicar essa performance forte aí nessa parte recorrente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, na parte P&D, acho que não me recordo aqui caindo ano contra ano, desde que eu olho aqui a da TOTVS. Então só queria entender, assim, olhando para frente, né? A gente pode ver o copo aqui meio cheio, meio vazio, mas olhando para frente, o que a gente pode esperar dessa linha e se também isso já é um efeito daquela ideia que vocês tiveram também lá ao final de 2018, onde rever ali cada linha de produto, eventualmente acho que tinha uns produtos abaixo ali da linha d'água, e vocês eventualmente estão até pensando em descontinuar esse produto, se isso já está acontecendo, né, e se já tiver, quanto mais espaço tem para você controlar essa linha. Obrigado. Bom dia, Fred. Aqui é o Maia falando. Com relação à primeira pergunta aqui, ligada à produtividade e ao desempenho dos franqueados, a tua percepção é correta, realmente. Eles estão ali naquele limiar dos 50%, ou muito próximo disso, tá? O que é muito bom, né? É uma parte muito importante da nossa força comercial na empresa, e o desempenho dos franqueados tem sido muito bom ao longo de todo esse ano. Não houve nenhuma mudança nos parâmetros dos contratos, está sendo bem objetivo. É realmente uma questão da execução dos próprios franqueados em si, tá? Com relação ao crescimento de P&D, você chamou a atenção aí para o decréscimo, né, que a gente teve aí ano contra ano. Nessa linha específica, eu recomendaria depois só dar uma olhadinha no anexo que a gente colocou no release, né? A gente tem um impacto do IFRS 16 em algumas das linhas do resultado. Essa é uma dessa impactada, né? Quando a gente elimina o IFRS, essa linha ela apresenta um crescimento de 3% ano contra ano, tá? Na linha de P&D em si. E a gente entende que o P&D em si ele sempre vai acompanhar a companhia, ele deve crescer, tá? A gente teve acho que um comportamento aqui nesse ano onde a gente extraiu um pouco mais de eficiência nas operações, e P&D foi uma linha também impactada por isso, mas eu não gostaria que as pessoas construíssem na mente delas uma perspectiva de declínio, né? O P&D ele vai acompanhar a companhia, eu acho que ele retrata muito o tamanho da companhia, do portfólio, da base de clientes,
é natural também imaginar que a gente vai perseguir um crescimento do P&D a patamares inferiores ao da receita ao longo do tempo, né? Mas ele deve crescer sim, tá? Só complementando, Fred, o Denis, em relação ao recorrente, ao crescimento do recorrente orgânico, eu acho que um aspecto super importante de ser lembrado é que as franquias também elas passaram por um processo, assim como as nossas unidades próprias, de adaptação e de como é que eu vou chamar, acomodação mesmo do modelo de subscrição, né? E a gente percebe ao longo desse ano uma virada muito importante das franquias na direção da venda por subscrição. E isso tem sido um fator importante de aceleração na performance delas e de aceleração na produção de novas vendas, tá? A subscrição, só lembrando, ela torna os produtos, as soluções da TOTVS mais acessíveis para uma quantidade maior de clientes. Então, isso já era algo capturado numa proporção importante nas nossas unidades próprias, e isso passou a ser capturado também numa proporção importante, boa, através das franquias, tá? Então, uma parcela dessa aceleração e dessa performance vem exatamente dessa acomodação e desse equilíbrio maior em relação à subscrição por parte das franquias, tá? Não, perfeito, é muito claro. Denis e Maia, obrigado. Só puder fazer um follow-up ali na parte de P&D, acho que está com toda razão, mas mesmo olhando ali, excluindo o IFRS, 3%, né, vis-a-vis o que vinha vindo antes, aí high single, ainda parece baixo, né? Então, eu entendo que tem uma questão de eficiência aqui, mas acho que o ponto é só, até para a gente poder modelar, se foi só uma realocação, enfim, uma eficiência, ou se eventualmente aquele efeito de descontinuidade de alguns produtos já estão entrando, enfim, só para entender essa linha daqui para frente, que obviamente é uma das mais relevantes aí da sua despesa, né? Obrigado. Não, assim, esse ano de 2019, eu acho que a gente também está podendo tomar muito proveito de trabalhos que foram feitos em P&D nos anos anteriores, né? Naturalmente tem um trabalho um pouco mais focado de extrair mais eficiência das operações, como eu comentei, e eu acho que o ano de 2019 ele tem esse efeito desse trabalho que está sendo feito um pouco mais concentrado, mas ele sempre vai existir. O que eu penso é que, olhando para frente, a gente não deveria assumir talvez esse comportamento especificamente desse ano como um padrão a ser seguido para os anos seguintes, tá? Eu sempre enxergo o P&D crescendo alguma coisa abaixo do que é a receita, mas ele por si só ele sempre vai ter um componente de inflação, a inflação de mão de obra, que é o principal elemento que está refletido nessa linha. Então é difícil imaginar essa linha crescendo a menos que inflação, mas a gente também sempre vai perseguir que ela cresça menos do que receita. Pontualmente, no quarter, período de tempo mais curto, a gente pode ter um comportamento menos em linha perfeitamente com o que eu estou dizendo, porque na vida real a gente sempre tem movimentos que não seguem perfeitamente em linha entre receita e essa linha de despesa, né? Mas olhando como tendência e na linha do que você está me pedindo, né, para ajudar em termos de modelagem, eu pensaria dessa maneira, né? Alguma coisa crescendo muito provavelmente acima ali, um pouco acima de inflação, mas abaixo de receita. Perfeito, muito claro, pessoal. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem. Pergunta de Daniel de Credit Suisse. Pode prosseguir. Obrigado, pessoal, por pegar mais uma pergunta minha. Uma pergunta em especial para o Denis aqui. O que esperar do Corinthians em 2020, agora com a TOTVS como patrocinadora?
e se isso pode impactar a linha de custo de marketing da empresa ou se vem em substituição de outra coisa. Obrigado. Pô, Daniel, o pessoal aqui está segurando o riso. Não, mas falando sério, me perguntaram para mim se, logo que foi anunciado, né, me mandaram no WhatsApp alguns amigos se eu tinha um dedo nisso. Eu falei, não, um dedo não. O que eu tenho é o corpo inteiro, a alma, absolutamente tudo. Mas falando sério, não deveria ter nenhum grande impacto na linha de marketing, de propaganda. O acordo com o Corinthians foi um belo acordo para ambos os lados, é um acordo que envolve uma parceria estratégica, onde nós estamos fazendo todo o upgrade da plataforma tecnológica do clube. Nós vamos ter, por exemplo, todo o nosso sistema de RH, que já rodava em partes do clube, hoje vai passar a rodar em absolutamente tudo, inclusive na folha dos jogadores, né, que é algo, pelo que a gente viu, inclusive inédito. Então, envolve toda esse tema de modernização do clube, né? Então, não, a gente não vê nenhum impacto relevante na linha de marketing relacionado diretamente ao Corinthians. Agora, eu já vim sinalizando, se não me engano, acho que talvez há 2 trimestres, que a gente vai ter um aumento no investimento de marketing para o ano que vem. Tá? Isso vai acontecer, nós estamos trabalhando numa nova campanha de marketing, isso vai ser feito agora, possivelmente na virada do ano e ao longo do ano que vem. A gente entende que o Brasil está entrando aos poucos num novo ciclo de crescimento, a gente percebe a própria TOTVS num novo ciclo de crescimento e a gente quer sim se aproveitar no bom sentido desses 2 movimentos e ajudar a nossa área comercial e posicionar novamente a TOTVS como pioneira, como líder, como a empresa que representa esse Brasil que faz. Esse é o mote principal que nós temos, né, da TOTVS acreditar no Brasil que faz, e a gente vai investir sim nisso, e achamos que é um investimento que vai trazer um retorno bastante positivo, bastante importante para nós. Maravilha e boa sorte para a gente. Hein? Obrigado, começamos bem ontem. Não havendo mais perguntas, passo a palavra à companhia para as considerações finais. Bom, pessoal, só para fechar, quero agradecer de novo a participação, o interesse de todos vocês. Como eu falei no começo, está se encerrando aí o primeiro ano da minha gestão e eu realmente estou muito, muito contente, muito satisfeito por tudo que o time todo aqui, os TOTVERS, todos, são 7 mil que nós temos diretamente, e somando as franquias são quase 12 mil que nós temos. Então, eu quero agradecer muito a cada um deles, a cada um dos nossos 35 mil clientes, a todos os parceiros que nós temos. Foi um ano intenso, mas foi um ano de conquista, um ano de sucesso. Então, de novo, muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia e um bom ano de 2020. Obrigado. A audioconferência da TOTVS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.